Meu caro irmão, para todos aqueles também que estarão a escutar, é o seguinte, como vem aí no título, né, que é o tema, aliás, que diz vamos tratar acerca da divindade de Jesus, eu trago aqui hoje este tema, não é a primeira vez que nós, como cristãos, defendemos isso, ou seja, debatemos isso com nossos irmãos muçulmanos. É o nosso dever, dia após dia, debatermos esse caso, para só mostrarmos a verdade das escrituras sagradas. Bem, hoje, né, eu estou aqui para poder explicar quer dizer, um tema que é com relação à divindade de Jesus. Eu hoje vou ter dois livros que eu vou usar. Não vou usar nem um pouco sequer o hadith do profeta, mas sim vou usar o livro sagrado, o livro sagrado do Alcorão, assim como a Bíblia. E vou usar o Alcorão e a Bíblia vou fazer como um dicionário. O Alcorão como a fonte e a Bíblia sendo ela o nosso dicionário. Bem, eu, como cristão, acredito que Jesus, ele é o próprio Criador. Sendo assim, ele é divino. Mas é um tema que traz muitas controvérsias com relação aos nossos irmãos de outras seitas religiosas, principalmente os nossos irmãos muçulmanos. Para começar, eu diria o seguinte: o que está em causa aqui é a falta de conhecimento no que diz respeito às Sagradas Escrituras, por exemplo, o Alcorão. Se os muçulmanos tivessem um tempo de poder refletir exatamente o que o Alcorão diz, não estariam hoje negando que Jesus é divino. Tenho assistido vários vídeos, eu sou fã de escutar ou assistir vídeos dos nossos irmãos muçulmanos, por exemplo, o Ahmed Didat, que é um sul-africano, tem ali o Dr. Zakir, é um índio em si, também fala com relação a aliás, muitas vezes tem feito vídeo, por exemplo, o Ahmed Didat já não existe entre nós, o Dr. Zakir também nesses dias não está lá, mas tem muitos vídeos no YouTube, temos aqui em Moçambique também a Caravana de Dawa, o nosso irmão Abdurrahman bin Said, também fala do mesmo, refutando que Jesus não é o próprio Criador. Ou seja, Deus. Eu, minha parte, acredito que é falta de conhecimento das escrituras sagradas. Acredito assim. Por que eu digo isso? Aliás, até posso dar razão numa das partes, né? Por quê? Eu vou ler uma parte aqui da Bíblia, de acordo com o apóstolo Paulo, a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, no seu verso 10 aos 16, diz o seguinte: eu acredito que este é o problema. Acredito que este é o problema que faz com que nossos irmãos não possam entender as Escrituras. Desculpa. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 10. Diz o seguinte: mas Deus revelou a nós por meio do seu Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos de homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, neste caso somos cristãos, porém não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não como palavras concedidas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito Santo, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois que são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, neste caso cristãos, né? Porém, temos a mente de Cristo. Eu acredito que este é o problema que está no seio dessas duas seitas. Outros são bem dizer, outros foram dado um dom gratuito do Espírito Santo e outros não. Por exemplo, eu vou citar aqui um verso do Alcorão. Diz o seguinte, Alcorão 17, no seu capítulo, aliás, no seu capítulo 17, verso 85, diz o seguinte: é o profeta que pergunta, diz, perguntar-te-ão sobre o Espírito. Responde-lhes,
o Espírito está sob o comando do meu Senhor, e só vos tem sido concedido uma ínfima parte do saber. O que o Alcorão nos diz, afinal de contas? De acordo com Allah, ele não, não deu aos muçulmanos a saber acerca do Espírito Santo. A única coisa que eles têm, ele deu um pouco, até essas coisas, que não podem discernir outras coisas com relação ao Espírito Santo. Mas nós, como cristãos, fomos graciados este dom. É uma dádiva que o nosso Criador nos deu, para que através dela possamos entender até as coisas muito profundas de Deus. O exemplo disso é com relação ao Alcorão. Eu vou citar um verso do Alcorão, é Alcorão 4, Surat al-Nisa, no seu capítulo 171. Diz o seguinte, vou tentar ler em árabe, não sei se vou lá conseguir, mas vou tentar. Diz o seguinte, Ya awliya al-kitab, la taqulu fihi dinakum, ولا تقول الله إلا الحق. diz إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته. E depois diz o seguinte, ألقاها إلا مريم ورسوله desculpa, diz warasuluhu minhu. Tem aqui três coisas que eu vou tentar enfatizar ou tentar colocar bem para podermos entender qual é o meu foco neste verso. É o seguinte, a primeira questão que nós descobrimos aqui, o Alcorão diz Al-Masih Isa bin Maryam wa Rasuluhu. Encontramos a primeira coisa, que é o Rasul, que é o Alcorão, capítulo 4, versículo 171, Surat al-Nisa. Temos aqui três aspectos que nós descobrimos neste verso aqui. Que o primeiro é considerado como Rasul, que é o profeta, que é exatamente a mente dos muçulmanos onde se baseiam. Eles conhecem Jesus como o Masih, não além disso. Mas se esquecem que quando eles falam de Jesus como Masih, eles apenas falam do um e único atributo dele. Allah aqui diz o seguinte para o Masih Isa bin Maryam, diz aqui, wa kalimatuhu, apesar de, além dele ser Rasuluhu, Rasul Allah, mensageiro de Allah, ele também é a palavra de Deus. Ok? Wa kalimatuhu, é a palavra dele, de Allah. Então, o terceiro aspecto, ele é Ruhun, dizem, Ruhun minhu, ele é Ruh, que é espírito de Deus também. Tem esses três aspectos, Rasul, Kalimatuhu e Ruh, que é espírito. Eu quero tentar aqui colocar tudo baseando-se, como eu disse, que vou usar a Bíblia como apenas um dicionário. Começando na palavra Kalimatuhu, que é Jesus, de acordo com o Alcorão, Jesus é a palavra de Allah. Então, vou levar a Bíblia aqui como dicionário. O que ela nos diz, o que significa quando o Alcorão diz Isa Masih, ele é a palavra de Deus. O que o Alcorão quis dizer? De acordo com o Evangelho do apóstolo João, capítulo 1, verso 1, vou ler também. Uso a Bíblia como dicionário, ok? Temos aqui, vou ler em árabe também, para podermos basear as coisas como de acordo com o Alcorão. Diz assim, في البدء كان الكلمات. Aqui, في البدء كان الكلمات, em português diremos, no princípio ou no começo, no princípio era o verbo. وكلمات كان عند الله, que a palavra estava com Deus. وكلمات كان الله. وكلمات desculpa, estou a repetir, diz assim, في البدء كان الكلمات, no princípio era o verbo. وكلمات كان عند الله, e o verbo estava com Deus, que a palavra, o kalima, estava com Deus. وكان كلمات الله, a palavra era Deus. Aqui, a Bíblia, como um dicionário, nos fala, de acordo com o Alcorão, onde Allah diz que Jesus, o Masih Isa bin Maryam, ele é Kalimatullah, é a palavra de Deus. A Bíblia, como dicionário, nos diz que esta palavra de Deus, ela é Deus, porque no princípio estava com Deus.
Continuando, temos aqui a outra coisa muito interessante. De acordo com o mesmo capítulo 1, no seu verso 14, diz o seguinte. No verso 14 diz o seguinte. وكلمات سارة جسدا وكلمات سارة جسدا وحالا بيننا. O que quer dizer? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra que era Kalimatullah, ela estava no princípio com Deus e era Deus. E a mesma palavra tornou-se, ou seja, tornou-se Deus. Se fez carne e habitou entre nós, de acordo com o verso 14. Uso a Bíblia como dicionário, repito a dizer. Repito o mesmo verso, o capítulo 1, verso 14, diz assim. وَكَلِمَاتُ سَرَ جَسْدًا وَحَالًا بَيْنَنَا. O que quer dizer? A palavra se fez carne e habitou entre nós. Aquela palavra que Allah disse que ele, que Masih Isa bin Maryam, Rasuluhu, Rasuluhu, e depois disse Kalimatuhu. Esta palavra era ele, e é a mesma palavra, de acordo com o verso 14, se fez carne e habitou entre nós. É daí onde aparecem muitas dificuldades comigo, quanto mais se trata deste assunto. Acho que já usei 1 minuto aí, não sei se é verdade ou não. Acho que eu posso deixar para ti, cara, irmão. É por isso que eu digo que são poucos minutos, mesmo os 15. Mas acho que já usei 1 minuto. Obrigado, eu paro por aqui. É devido à sua parte. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Em nome de Allah, louvado seja Allah, paz e bênção por nosso querido profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam. Eu também rogo Allah que esse debate seja benéfico para ambas partes e traga que possamos colher um bom proveito através dele, e espero que a minha fala seja abrangente e clara. Primeiro, nós estamos a falar sobre a divindade de Jesus Cristo. Certo. Esse aqui é o tema do nosso debate. A divindade de Jesus Cristo. Então, primeiramente, eu esperava mesmo que o irmão trazesse as evidências, o seu posicionamento da primeira parte sobre aquilo que seria por que você acredita que Jesus é Deus, mas já deixou ficar alguns comentários que vamos levar em conta e vamos prosseguir na nossa introdução. Dizer que realmente o Alcorão diz, só falar do Alcorão, Alcorão 5, versículo 161 e 162. Para Levina, qual é renegador da fé ou é blasfêmio? A pessoa que dirá Inna Allah huwa al-Masih bin Maryam, que por certo Deus é o Messias, filho de Maria. وقال المسيح يا بني إسرائيل, porque o Messias em si deixou claro para o filho de Israel, dizendo اعبدوا الله ربي وربكم, adorem ao meu e o vosso Senhor. ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. E a pessoa que vai associar Deus com outra divindade, ser-lhe-á vedado a entrada do paraíso. ومأواه النار, e será introduzido no fogo infernal. وما للظالمين من أنصار, e esses são os rebeldes, e esses são os injustos dentre os Ansar. E para dizer que esse aqui é que é a minha crença, e primeiramente, e esse aqui é que é a minha, aquilo que é o meu posicionamento sobre o debate. O Alcorão deixa claro quem é Jesus e quem é Deus. Porque o Alcorão diz, no Alcorão 112, diz Qul huwallahu ahad, o nome dele, o Criador, o nome do Criador é Allah e é o único. E por ser o único, encontramos em contrapartida na tentativa de divinizar Jesus, os nossos irmãos cristãos acabam levando Jesus, lidando por saber que existe brecha enorme entre Deus e Jesus. Então acabam levando ele e tentando blindar ele com algumas palavras que dizem que ele é a segunda pessoa da Trindade, quando essa Trindade, Allah diz no próprio Alcorão 5, versículo 173, dizendo لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. E também é renegador da fé e é blasfêmio alguém que dirá que, na verdade, Allah é uma trindade, ou Deus
é um Deus triuno. Então, e Allah diz, Allah Samad, estou a falar do Alcorão 112, versículo 2. Allah Samad, Deus deve ser e é absoluto. Deus deve ser e é absoluto. E Jesus Cristo será que se enquadra nessas qualidades? Lam yalid wa lam yulad. Ele não gerou e não foi gerado. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Segundo as palavras do meu irmão disse, vamos usar a Bíblia como um dicionário. Então, o Alcorão, que é a fonte principal, diz que Allah é único, é Deus, é absoluto, não depende de ninguém. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Ele não gerou e não foi gerado. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. A Bíblia diz o que é sobre Jesus? A Bíblia diz que Jesus não faz nada sem tudo que Jesus faz provém do seu Pai. Tudo que Jesus faz provém do seu Pai. A vida de Jesus estava totalmente dependente do quê? De Deus. E, por mais irônico que pareça, é que esse Jesus que se diz ser Deus reencarnado, segundo a citação de João 1, versículo 14, é esse mesmo que posteriormente lá na cruz ele grita dizendo ele lama sabachthani, uma coisa parecida assim, dizendo: Senhor Deus, por que me abandonaste? Primeiro ponto, seria esse Deus dele mesmo? Que Deus, sendo ele Deus que estava na terra, qual seria esse Deus que envia a ele, e inspira para ele mesmo e vê morrer na cruz de um pecado criado por ele mesmo para salvar as pessoas dele mesmo? Onde está aquilo mínimo do raciocínio nisso aí? Apesar que também devemos levar em conta aquilo que foi a citação do irmão sobre a carta de Paulo. Não sei se foi a primeira carta ou a segunda carta, mas é o que o irmão citou, dizendo que não entendemos Deus devido a carne não entende Deus. O que entende é o Espírito. E disse, a pessoa que não tem Espírito, essa pessoa não vai entender o que é de Deus. Digo que tipo de Espírito que o irmão está a falar, porque deve fazer o quê? Saber separar as coisas como elas são. Porque estamos a falar, é sabido que o homem, segundo a vossa teologia cristã, que o homem é dividido em 3 vertentes. Tem a alma, espírito e a carne. Isso aí é a segunda definição. Principalmente os trinitários que trazem essa definição para denominar de que Jesus, o homem, para justificar a trindade, é uma das artimanhas que é usada para justificar a trindade. De que o homem é dividido em 3 partes, então também isso aí revela uma trindade gravada na humanidade. Então, se todo homem vem dividido em 3 partes, e uma das partes é espírito, como Paulo disse que a pessoa que não tem espírito não vai entender o que é de Deus. Então, isso estamos a ver. Isso não é de hoje, mas sim é logo nos primórdios. Estou a falar quando, pela primeira vez, surgir essa ideia de que Jesus é Deus, levantou-se essa hipótese nessa perspectiva, porque foi um debate que aconteceu em vários concílios para tentar denominar aquilo que seria a pessoa de Jesus Cristo. E uma das coisas foi analisando e fazendo votação acerca daquilo que seria a natureza de Jesus Cristo. O Alcorão deixa claro aquilo que é a pessoa de Jesus Cristo. Ele diz o quê? Que Jesus, o irmão trouxe aqui o Alcorão 160, o Alcorão 4, versículo 160, em que o próprio Alcorão diz que ele é Kalimatullah, nós confirmamos que é Kalimatullah, não. Mas o Kalimatullah, o que seria a palavra de Deus? Palavra de Deus é aquilo, seria uma ferramenta, assim como consta próprio no Gênesis, que Deus criou as coisas usando a sua palavra. Qual é essa palavra? É aquilo que no Alcorão 19 diz, diz assim, Inna masala, aliás, o Alcorão 3, diz, Inna masala Isa inda Allahi ka masali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun. O exemplo de Jesus, do Messias, é idêntico com o de Adam. Khalaqahu min turab. Deus criou Adam de areia, de pó. Thumma qala lahu, e depois disso ele disse para ele, kun fayakun. A palavra que se refere, quando diz o kalimatuhu, refere-se à hipótese, essa palavra de kun fayakun. Seja e a coisa acontece. É a mesma palavra, segundo o Mateus capítulo 1, que demonstra lá que Deus criou, acabou enviando aquilo que era o seu espírito para dar boa nova, ou criou através do seu poder, acabou criando, fazendo a Maria
conceber. Esse poder, e essa é a palavra que Deus recebe, seja. O mesmo seja do Gênesis capítulo 1, capítulo 2, é o mesmo seja de Jesus que foi usado, é o mesmo seja do pó para ser o vivente de Adão, que se refere wa kalimatuhu. Sobre o João 1:1, que o irmão acaba citando como sendo um dicionário para nós consultarmos, diz وكلمته وكان كلمته من الله ou وكان كلمته الله. Essa hipótese é uma Bíblia traduzida, estamos a falar que é uma Bíblia mesmo, essa Bíblia versão trinitária, traduzida do árabe, é algo simples. Tudo você deve entender é a discordância verbal que existe nesse versículo. Estamos a falar que no princípio era Deus, era o verbo, e esse verbo que existia no princípio estava com Deus, e no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Aqui no mínimo devemos assumir, quem acredita de uma forma literal nesse versículo, deve perceber que deve assumir no mínimo que a pessoa é politeísta. Por quê? No princípio existia uma palavra, e essa palavra estava com alguém, que é Deus, e a própria palavra vira Deus, então temos dois deuses, primeiramente. Segundo, esse versículo, quando se diz no princípio era o Deus, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus, nessa versão trinitária, acaba sendo um tiro no pé. Por quê? Porque é impossível que a palavra que estava com alguém, que seria Deus, virar o próprio Deus. Como se explica essa fusão entre a palavra e Deus, e ser a mesma pessoa, sendo que essa palavra estava com alguém e deve sair na boca de alguém. Então, essa palavra, meu caro Gildo, não é de Deus, a palavra não é Deus, mas sim é de Deus, da mesma forma como foi traduzida desse jeito na Bíblia. Israelita, na Bíblia. Pericita é que vem traduzida dessa forma, dizendo no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era divina. É questão de dicionário. Você entra lá, procura saber o que é ser divino. Divino é vir de Deus, não ser o próprio Deus. Então, estamos a falar o quê? Estamos a falar ser divino é ser de Deus. É dessa forma como traduzir. E acertou a Bíblia israelita e outras Bíblias não trinitárias. Então, a palavra, acho que o meu tempo restou. Acho que restou São 3 minutos que restaram. Sim. Então, estamos a falar que a palavra não era Deus. Isso aí, por causa da questão de uma fraseologia impossível, porque no princípio era a bola, e a bola estava com o jogador, e a bola era jogador, isso é impossível a bola ser jogador. Isso aí quer dizer, toda a frase está errada. Outra hipótese, outro argumento que o irmão acabou citando aqui sobre o Arasul. Sobre isso, Jesus foi chamado de o Arasul. Esse Rasul é isso mesmo que nós cremos. É exatamente isso que os discípulos criam para falar de Lucas 24, versículo 19. Os discípulos, depois de todo o episódio da missão de Jesus, como vocês dizem, ele foi crucificado. Qual era a crença dos discípulos? Uma crença ortodoxa é que os discípulos criam o que está escrito no Lucas 24, versículo 19, dizendo Jesus, o Nazareno, o profeta. E esse profeta também consta no João 17, versículo 3, dizendo para você obter a salvação, para obter a salvação na vida eterna, deve se apegar nesse vínculo, que é conhecer a Deus, conhecer Allah, Ele como o único verdadeiro, e a Jesus Cristo como um Rasul, um enviado. Rasul provém de Risala, que seria a mensagem que a pessoa traz. Então, Mursalin seria os enviados. Risala é aquela mensagem que a pessoa traz. Portanto, Jesus é Rasul, essa é a nossa crença, e essa é a crença ortodoxa dos discípulos de Jesus antes de aparecer algumas heresias que apareceram no meio de um parlamento, estou a falar no meio de votação, assim, isso estou a falar mais de 300 anos depois, porque até o próprio Jesus ficou surpreso e fica surpreso, e vai ficar surpreso ainda mais, quando Allah vai questionar o próprio Jesus no dia da ressurreição, dizendo: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. Jesus, filho de Maria, foi você que ordenou as pessoas que adorassem a ti e a sua mãe além de Allah? E ele dirá: قالوا سبحانك, glorificado seja tu.
Jamais eu tenho essa autoridade de dizer isso, porque se eu dissesse, tu serias o primeiro a saber. Pois você sabe. يعلم ما في نفسك. Você sabe o que está dentro de mim. ولا يعلم ما في نفسك. E eu não sei o que está dentro de ti. Então, essa aqui é a nossa crença. E essa